Olá, Marcelo. Enquanto a gente aguarda o seu E4 e E5, vou dar uma geral aqui no seu E3. Então, E3 a gente tem até o modo 75, que é o modo composto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui. E começa no 35. Passando por 35, tem que baixar esse biombo, senão o modo que não é composto passa a ter essa divisão, esse split. Vou começando aqui então com o seu projeto aqui, ó. Tem uma coisa muito estranha aqui. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui que você fez? Vamos te pegar aqui, ó, desde o início para ver o que você fez. Então aqui, vendo o seu projeto, que você mudou, né, o projeto. Dá uma olhada rapidinho no seu File Properties. Tá aqui, ok. Dá uma rápida geral. Olha, confere essa atividade aqui, vê se ela não está de repente indentada em algum pacote de trabalho. Tá um pouquinho estranha. Dá uma conferida aqui nessa atividade, vê se é assim mesmo. Aqui você está colocando... Será que isso aqui que você está colocando é um marco? Se for um marco, ele tem que estar no particípio passado. Ele não é uma atividade, mas eu estou achando um pouquinho estranho essa estruturação que você fez. De repente é um marco e você não colocou o verbo no particípio passado. Então, em vez de ser analisar, seria analisado. Mas parece que não, que é uma atividade. Vamos ver como é que você fez aqui. Vou começar pelo seu 35, que é o nosso escopo de hoje. Então temos aqui aquela classificação do grupo, né? Tem um grupo aqui, só que você não pintou o grupo, não escolheu uma cor. Por isso que eu achei meio estranho. Que parecia que era a sua EAP, que seria a estrutura analítica do projeto. Mas nesse caso aqui está apresentando a estrutura analítica da organização, né? Vamos ver aqui o seu grupo, vou digitar. Ué, cadê a cor dele? Por que eu não estou vendo a cor dele? Vamos mudar a cor aqui, vamos ver se vai aparecer. Estranho, não está aparecendo a cor. Bom, coisas que acontecem, né? Mas imagine que tem uma cor aqui e que tem essa separação pela estrutura organizacional, onde somente os marcos ficam fora dessa responsabilidade setorial. Então, muito bem, ok. Pena que a gente não está conseguindo enxergar, né? Vou aproveitar e mostrar o seu primeiro número de controle. Tá aí o número. Anota aí para fazer parte com os outros. Marcelo, você não pode deixar de assistir também a correção do André e da Maria Isabel, já que eles já fizeram esse exercício e a gente está fazendo uma rápida revisão esperando o seu E4 e E5. Aqui temos esse modo composto, né, 45, você vai apertando Enter e descrevendo aqui no painel inferior todas as premissas, restrições, critérios de aceites, aquelas informações todas que são necessárias, né, para a gente documentar nosso projeto. E daqui a pouco você vai colocar recursos, vai colocar a estimativa das atividades, enfim. Tudo é importante que seja documentado ao máximo, para na hora da execução não ter problema de comunicação, não ter problema de será que é para fazer mais do que devia ou não. Ó, ficou bem claro aqui os seus marcos, ó. Tô vendo pela formatação. Então, já que isso aqui é marco, não pode estar no infinitivo. Então, obter a aprovação da nova planta fica aprovação da nova planta obtida. Aprovação do projeto pelo cliente, ok. Poderia ser projeto aprovado pelo cliente. Inspecionar, inspecionado. Colocar, colocado, enfim. Todos os marcos você faz essa alteração para ficar com cara de marco, porque se a gente não tem essa formatação, fica difícil a gente saber se é um marco ou se é uma atividade. Agora, se tivesse com o verbo
no participio passado, não restaria dúvida, é um marco. Ó, e marco não é pacote de trabalho também. Ó. Se eu coloco aqui o não, pacote de trabalho é o último nível da sua EAP, abaixo só ficam as atividades, então no último nível da EAP, você coloca assim, nas atividades, são atividades, não são pacotes de trabalho. Agora você tem a sua EAP mais atividades, por isso que está aqui em cima, EAP mais atividades. O último nível da EAP é pacote de trabalho ou de planejamento, caso você não detalhe depois em atividade. Então para essa correção aqui, ó, isso aqui não é pacote, não é, esse é um pacote de trabalho. Esse também, isso aqui é atividade, você coloca no. E marco também não é. Então faz essa alteração aí. Mais uma vez chamando a atenção para você pegar a correção do André e da Maria Isabel. E agora eu vou te fornecer o seu segundo número. Já apareceu, já foi. Atividades que você colocou. Tipo de tarefa. Fixed work. Marco não tem muita influência, porque não tem esforço. Então, não vou contar aqui com você tendo colocado pelo menos uma tarefa do tipo Fixed Units. Ó, só Fixed Duration. Então você não colocou nenhuma atividade do tipo Fixed Units, já que marco não conta. Aliás, está parecendo até isso aqui, ó, controle e um monte de marcos. De repente isso aqui poderia ser uma atividade tipo Hammock, por isso que você botou Fixed Units. Mas você colocou que era um marco, ficou estranho. Isso aqui é tipo é um tipo de uma atividade, inspecionar. Atividade tipo Hammock geralmente é algo relacionado ao monitoramento e controle. Então, se você tem monitoramento e controle, você coloca na sua parte de controle e você coloca as atividades aqui, que elas terão uma duração. Você vai ver até no próximo exercício, falando sobre a atividade Hammock, como fazer esse tipo de ligação nessas atividades. Mas elas não têm duração zero, elas não são marcos. Vamos ver o que você colocou aqui, ó. Tá dizendo que são marcos, ó. E na verdade não são, ou pelo menos não deveriam ser, né? Deveriam ser atividades. Então fica faltando você definir atividade do tipo Fixed Unit, ou então retirar isso aqui de marco. Aí sim você vai ter atividade do tipo Fixed Unit exatamente no controle como a gente esperava encontrar. Ver essas ligações, eu posso até pedir um autofiltro, pedir assim, ó, quem não tem predecessor, o início do projeto, ó, tem um marco aqui sem predecessor, você tem que amarrar ele a alguém. Você bota aqui, ó, aprovação da nova planta obtida. Virou carinha de marco. E já que não tem, teoricamente, estou inventando aqui, já que não tem um predecessor definido, você diz que ele tem como predecessor o início do projeto. Então você coloca aqui um 2, por exemplo, e agora não fica mais sem amarração. Vou fazer a mesma pergunta, quem não tem predecessor, agora assumiu aquele marco. Atividades de monitoramento e controle realmente não devem ter predecessor nem sucessor, mas, como eu falei, está aparecendo com carinha de marco, você tem que ajeitar isso. E aqui também, ó, um outro marco com cara de atividade sem predecessor. Amarra isso aí, ó. Se não tiver nenhum predecessor mesmo, você amarra no início do projeto para você ter sua rede fechada. Da mesma forma, eu posso perguntar quem não tem sucessor. Aquele marco, né, que apareceu aqui, ó. Aí já atividade tipo Hammock, ó, aquele outro marco e o término do projeto, ok. Então dá uma verificada aqui nos marcos. E monitoramento e controle realmente não precisam de predecessor nem de sucessor. Bastante coisa pra gente dar uma arrumada já pro E4.
Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Dirigido ao esforço, só atividade do tipo Fixed Work, tá certíssimo aqui, já é automático. Mas o problema é que se você mudar depois de Fixed Work para Fixed Units ou Fixed Duration, tem que lembrar de alterar o dirigido ao esforço. Não pode esquecer disso, porque depois que você passa para Fixed Work, automaticamente nasce o Yes no dirigido ao esforço. Responsável, muito bom. De preferência, coloca o nome da pessoa para ter essa responsabilidade bem definida do quem é o responsável. Os outros itens estão legais. Está com o seu código bem definido. Verificando o projeto todo. Ok. Passar para o próximo modo, que é o 55. Vamos falar agora do diagrama de rede. E a gente consegue ver, ó, quem está sem ligação. No PDM fica até mais fácil da gente ver. Vou conferir aqui, ó. O seu box tá, você alterou até, né, a dimensão. Então, meus parabéns, você foi além do que a gente pediu, né? Então tá ok. Muito bom. Passar pro PDM aqui. Ó, o PDM a gente vê bem, ó, como eu coloquei aquela ligação, né, para aquele marco. E eu sei que é um marco também porque tem essa caixinha diferente. Só que aqui não tá mandando pra ninguém, não tá enviando pra ninguém, porque eu não fiz isso. Aí você confere isso aí para não deixar ninguém fora da rede. Como tem gente aqui fora da rede, que são as atividades de Parmock, né? E mais aquele outro marco que estava fora da rede também. Tem que ajustar isso aí, ó. Deixa eu ver o seu Box Styles. Alterou, muito bom. Perfeito. Aqui eu tenho uma coisa estranha, parece que não tem predecessor isso aqui, ó. Encontrar de... Tá bem esquisito isso aqui, ó. Atividade número 11. Vamos ver aqui, ó. Quem é 11? Tem um predecessor 9. Ah, porque eu que não abri. Se você não abrir aqui, você não consegue enxergar lá no PDM. Aproveitar que voltamos aqui, vamos ver o tipo de ligação que você fez. Ó, parece que não fez nenhum tipo de ligação do tipo Start to Finish, Finish to Finish, Start to Start. Automaticamente ela é do tipo Finish to Start, ou seja, a antecessora tem que terminar para a próxima poder começar. Mas você poderia dizer que, por exemplo, colocar nova laje depende de levantar as paredes, mas não precisa acabar de levantar as paredes. Acabou de levantar. Não, botar assim, -1. Então, um dia antes de terminar de levantar as paredes, já vai começando a colocar a laje. Fica estranho nessas duas atividades, né? Mas é só um exemplo que você pode fazer no seu projeto e deve fazer segundo o nosso exercício. Isso aqui é uma antecipação. Você está antecipando a esse tipo de ligação que normalmente seria após o término. Além da antecipação, também existe o atraso. Então, colocar um novo telhado depende da 31, que é instalar a parte hidráulica, mas não depois de instalar a parte hidráulica. Instala a parte hidráulica e 2 dias depois, por algum motivo, sabe-se lá o qual, você pode colocar o telhado. Ou seja, você tem o término de uma atividade, 2 dias sem colocar o novo telhado, e a partir daí você já pode colocar o novo telhado. Isso é um tipo de lag ou de atraso. Atividade do tipo Start to Start.
atividade de instalar novo relógio depende da construir nova escada, mas não depois de terminar. Assim que começar, já pode começar a instalar um novo relógio. Faltou a Start to Finish, que é a mais estranha das ligações. Se quiser saber uma explicação mais detalhada, confere no exercício dos seus colegas, na correção do exercício dos seus colegas. Agora sim, você cumpriu todo tipo de atividade. Voltando aqui no todo tipo de ligação. Voltando aqui no PDM. Olha só, tem uma ligação aqui muito esquisita, ó. Vem daqui, ó, do início. Ó, início não é o marco não? Por que não está com a caixa de formato de marco? Vamos ver aqui os marcos. Ó, os marcos tem caixinha de marco. Por que o início não está com formato de marco? Você deve ter esquecido de colocar que o início era o marco, ó. Tá azul. Então você coloca lá. É um marco? Sim. O início é o marco. E o término aí? Vamos ver aqui, ó. O término ou fim também é um marco. Voltando para o seu PDM, a gente deve ter lá uma caixinha diferente. Vamos ver, ó. Temos aqui uma atividade que depende do início do projeto. Analisar alguma coisa, analisar decisão, alguma coisa que não dá para ler agora. E que depende do início, mas também depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, que depende do início. Então não parece uma ligação extra, talvez desnecessária? Duplo clique, ligação no tipo Finish to Start. Finish to Start, então depende do término dessa e depende do marco. Então a gente pode dar um duplo clique e deletar essa ligação, já que indiretamente essa atividade está dependendo do marco do início do projeto. Isso é chamado um leapfrog, que seria mesmo que pular a carniça. Então você pulou a carniça e colocou essa ligação. Uma ligação desnecessária a gente vai e apaga. Lembrando aqui de você fazer uma ligação com esse marco aqui. Mas faz uma ligação da forma convencional, não desse jeito que eu fiz. Estou fazendo aqui só para fechar a nossa rede. Vamos ver se tem mais algum leapfrog. Parece que aqui talvez possa ter. Vou pedir a função strafe no layout. Fica mais fácil a gente ver. Olha aqui, ó, um caso parecido, ó. Atividade A depende da B, que depende da C. E a depende da C. A gente vê o tipo de ligação. Vou até colocar aqui, ó, para mostrar o tipo de ligação. Vou pedir também a permissão de mexer nas caixinhas. Vai ficar mais fácil a da gente ver. Pedir um zoom. Ó, mais uma forma da gente ver. Tipo de ligação. Finish to Start. E aqui Finish to Start. Então, vou tirar o zoom porque fica até difícil de a gente ver, né? Essa ligação aqui a gente pode deletar, já que é um leapfrog. Verifique se você tem mais leapfrog. Se tiver, você exclui para não ter ligações desnecessárias. Seu próximo número de controle está aí na tela. Anota e manda pra gente. Voltar aqui ao modo 15. Verificar se você fez o campo estruturado, que está aqui. Então você tinha a estruturação por campos customizados e dessa vez a gente fez em um campo só. Exatamente igual, tem que ser.
só que em um campo único. Vamos ver o seu último modo, que é o 70, aliás, o penúltimo, que tem o 70 org, que é pelo nível organizacional. A gente tem essa divisão, quem manda para quem é responsável por qual atividade. Vou pedir um zoom aqui, a gente conseguir enxergar. O grupo ficou meio estranho, né, porque ficou escuro. A gente pode fazer o seguinte, ó. Não, vou deixar assim, vou mudar a fonte, a letra. Vamos ver. Ah, eu cliquei. Tá certo aqui. Agora fica mais fácil da gente identificar, né? O seu último, que é o diagrama de relacionamento, né, que a gente via as ligações. Então, se faltou alguém, a gente consegue ver apertando Enter. Ver se a gente não esqueceu de alguém, né? E uma outra forma da gente analisar o nosso projeto, agora elemento a elemento. Vamos ver se a gente acha aquele marco. Aqui, ó, tá sem ligação, viu? Então é isso, Marcelo. A gente aguarda ansiosamente o seu E4, E5 e agora, com a aula de hoje, o E6. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Um abraço.